Oi, pessoal. Eu sou o professor Gabriel de Ciências e sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje o tema é Darwinismo. Bom, então a primeira coisa, a nossa grande pergunta norteadora dessa aula seria de onde surgiram as espécies atuais e como elas se tornaram tão diversas, tão diversificadas como a gente consegue perceber, Você tem espécies que são extremamente diferentes, extremamente adaptadas, especializadas aos seus meios, e é isso que a gente quer entender, como que isso ocorreu, como que esse fenômeno aconteceu. Bom, então a gente tem aqui três principais linhas de pensamento, A mais aceita é, claro, o darwinismo, que é a linha que a gente vai conversar hoje, tá? Mas a gente tem essas três linhas diferentes e vamos citar as outras duas aqui também. Então a primeira ideia é o fixismo. O fixismo, então, é a ideia de que as espécies sempre foram imutáveis, ou seja, elas nunca passaram por nenhuma mudança, elas nunca passaram por nenhum tipo de transformação, Elas sempre foram daquele jeito. Até um dos grandes braços do fixismo é o criacionismo, ou seja, a ideia de que as espécies foram criadas por um criador, por alguma entidade, algum ser sobrenatural com poderes sobrenaturais que criou as espécies dessa forma, ou seja, criou as espécies perfeitas. Dessa forma, elas nunca precisaram passar por nenhum tipo de evolução. A segunda ideia aqui é o lamarquismo. O lamarquismo, então, já traz essa ideia de evolução, já traz essa ideia de que as espécies passam sim por mudanças, porém aqui passam por mudanças ao longo da sua vida. Então, ao longo da vida de um único organismo, ele vai se adaptando, ele vai mudando conforme a necessidade do ambiente, e isso ele vai passar adiante a sua prole. Então, o lamarquismo trabalhava com duas leis principais, a lei do uso e desuso, Então, características mais utilizadas vão ser mais bem-vindas, vão ser mais desenvolvidas, enquanto características menos utilizadas, estruturas menos utilizadas, vão sendo mais atrofiadas, vão sendo menos desenvolvidas, por vezes até desaparecendo. E aí a gente tem a terceira ideia, que é a grande teoria que a biologia segue hoje, que é o darwinismo. Tá? E é disso que a gente vai falar hoje, que é a teoria proposta por Darwin e que ficou aí conhecida como teoria da evolução por meio da seleção natural. Mas antes disso, vamos entender aqui quem foi Charles Darwin. Então, Darwin foi um naturalista inglês, então um naturalista aquele que estuda as ciências naturais, E ele ficou conhecido aí pelo seu livro A Origem das Espécies, que é um livro extremamente importante, extremamente relevante. É ali onde ele aborda essa ideia da seleção natural, ali onde ele traz todo esse debate, defende a sua teoria. Então esse livro foi de fato muito importante, talvez um dos mais importantes da biologia. Mas é bom a gente saber que antes disso, Darwin foi estudar, foi fazer uma outra faculdade, fez uma faculdade de medicina, mas não concluiu. Ele fez ali 3 anos dessa faculdade, não concluiu e decidiu que ia virar naturalista. Então, lá no ano de 1831, ele é convidado a embarcar no navio Beagle, esse que vocês estão vendo aqui no slide, e ali ele ia fazer uma expedição como naturalista, a fim de observar e catalogar espécies, E esse navio ele ia fazer uma viagem por basicamente todo o hemisfério sul do planeta a fim de fazer um mapeamento melhor, Nessa época a gente ainda não tinha tanto avanço tecnológico nessa parte de mapeamento. E essa viagem então ela dura praticamente quase ali 5 anos, Um pouco menos. E Darwin volta com diversas anotações, diversas observações, e a partir disso ele começa a descobrir novas coisas ali, e chegar a essa conclusão de que as espécies evoluem por meio da seleção natural. Bom, então o que é essa teoria da evolução por seleção natural? Então, nessa viagem, Darwin observa que muitas espécies elas têm ali vários organismos semelhantes, de uma mesma espécie, porém, dificilmente esses organismos são idênticos. Muitas vezes eles são semelhantes, mas eles têm lá as suas variações. E Darwin vai dar este nome mesmo, ele vai chamar de variações de uma mesma espécie. Então, quando você tem lá
uma espécie de ave, por exemplo, né? Ele observa muito os tentilhões nas ilhas de Galápagos, né? E ele percebe que você tem ali várias espécies, mas mesmo dentro dessa mesma espécie, às vezes você tem uma variação que surgiu ali com uma característica, por exemplo, de um bico mais reforçado, né? Às vezes um bico mais longo. E isso são variações, são mutações. As mutações elas são aleatórias, né? Elas surgem de maneira aleatória, porém, em algumas situações, essas variações elas podem dar alguma vantagem para determinado indivíduo, dar uma vantagem para aquela espécie. E quando isso acontece, essa característica que vai dar uma vantagem para essa espécie aumenta as chances dela de sobreviver, né? Se ela sobrevive, ela vai ter mais chance de se reproduzir, passar essas características adiante, passar essas mutações adiante aí para a sua prole, né? Para os seus descendentes. E aí você vai dizer então que essa característica ela foi selecionada, ou seja, ocorreu uma seleção natural. A natureza, o meio, selecionou essa característica, né? Claro, muitas vezes surgem mutações que não vão ser selecionadas, que não vão ser características selecionadas por esse meio ambiente, né, por esse meio, e aí você só tem um organismo que não foi selecionado, tá? Então, a gente pode até observar isso aqui, né, no nosso quadro aqui. Você vê que tem a linhagem branca, a linhagem cinza mais claro e a linhagem cinza mais escuro. A linhagem branca, possivelmente essa característica, né, ela não foi favorável, essa mutação não foi selecionada, de forma que essa espécie não sobreviveu. Essa variação dessa espécie ela não sobreviveu, logo não deixou descendentes, né? Enquanto que a segunda linhagem ali com um cinza mais claro, né, ela consegue se reproduzir, consegue se manter e sobreviver e tudo mais. Claro que não por um longo período de tempo, quando você vê que ali elas já não conseguem passar adiante também as suas características, não conseguem se reproduzir. E a característica aqui cinza mais escuro, talvez um azulzinho, né? Não tenho certeza dessa cor, mas essa linhagem, né? Essa variação, ela consegue passar suas características, deixar descendentes ao longo do tempo. A gente até consegue perceber ali que depois ocorre mais uma variação, né? Uma corzinha um pouco mais clara. Então é isso que está acontecendo o tempo todo. O tempo todo você vai tendo novas variações e novas mudanças. Isso é interessante também, porque se você voltar, né, essa árvore, né, que posteriormente a gente vai ter toda a sistemática filogenética, mas se você volta ali essas ramificações, você volta para um único lugar. Esse único lugar seria o ancestral em comum de praticamente todas as espécies. Além disso, também a gente tem o naturalista inglês Alfred Russel Wallace, que foi considerado aí o coautor da teoria da evolução por seleção natural. Por quê? Porque enquanto Darwin fazia a sua viagem, fazia os seus trabalhos, o Wallace, de maneira paralela, de maneira ali convergente, né, ele também estudava essa ideia dos seres vivos a partir de variações, algumas variações serem selecionadas e outras não. Então eles começaram a trocar cartas, trocar informações. Dessa maneira, Wallace se torna, né, o coautor da teoria da evolução, se torna ali o coautor de toda essa ideia evolucionista. Bom, pessoal, então agora, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Vamos só fixar esse conteúdo aqui no nosso caderno, tá? Então, agora vocês vão fazer aí um mapa mental sobre tudo aquilo que foi abordado durante essa aula, sobre os pontos mais relevantes, né? E eu vou dar um minutinho aí para vocês fazerem isso. Bom, espero então que já tenham conseguido, né, terminar essa parte e tudo mais. Então, vou mostrar aqui para vocês o meu mapa mental como ficou, só para a gente ter uma base. Aí, então, mais ou menos isso, né? As informações ali mais relevantes, mais importantes. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Abraço.